Alô galera, então a gente agora está trabalhando com o reconhecimento de uma função, como o reconhecimento de uma função pode cair no Enem. Então nesse caso, para a gente lembrar que uma relação binária ela pode se tornar uma função, a gente precisa de duas condições. Condição número 1, todos os elementos do conjunto partida, ou seja, da onde se inicia a relação, eles devem se relacionar. E, além disso, esses elementos eles só devem se relacionar em uma única vez. Para exemplificar melhor essas duas condições, a questão da UF inicia assim. Em certo dia, 3 mães deram à luz em uma maternidade. A primeira teve gêmeos, a segunda trigêmeos e a terceira um único filho. Considere, para aquele dia, o conjunto das 3 mães e o conjunto das 6 crianças e a seguinte relação. Primeira relação, a que associa cada mãe ao seu filho. Segunda relação, a que associa cada filho à sua mãe. E a terceira e última relação, a que associa cada criança ao seu irmão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exemplificar cada uma das 3 relações e vou verificar em cada uma dessas relações qual ou quais que iriam se qualificar a se promover a qualidade de função. Então, iniciando a primeira relação, a que associa cada mãe ao seu filho. Então, são 3 mães, conjunto mães com M1, primeira mãe, M2 e M3. Segundo conjunto, conjunto crianças. Então, vejamos, a mãe número 1, ela deu à luz a gêmeos. Então, mãe 1, filho 1, filho 2. A segunda mãe, teve trigêmeos. Então, vou chamar de F3, F4 e F5. E a terceira, um único filho, que eu vou chamar de F6. A primeira relação estabelece uma associação entre a mãe e o seu filho. Lembrando que a mãe número 1 teve gêmeos, então M1 se relaciona com F1 e com F2. Então, logo na primeira associação, eu já meio que contra-exemplifico o que é uma função, porque eu tenho para o mesmo elemento 2 relações. Para o mesmo elemento do conjunto partida, 2 relações com o conjunto chegada. Então isso já discorda da primeira condição para que uma relação binária se torne uma função. Vamos para a segunda relação. Vamos agora para a segunda relação. A segunda relação é que associa cada filho à sua mãe. Então, primeiro conjunto filhos. São eles F1, F2, os gêmeos F3, F4, F5, os trigêmeos F6, o único, o filho único. Segundo conjunto das mães. M1, M2, M3. Agora a gente vai estabelecer a relação de cada filho com a sua mãe. Então, gêmeos F1, F2 com M1. Trigêmeos F3, F4, F5. F6, filho único, com a mãe número 3. Repara que nessa relação binária, todos os elementos do conjunto partida se relacionaram e eles se relacionaram em uma única relação. F1 só se relacionou com M1, não se relacionou com mais ninguém, e assim se fez F2, F3, F4, F5, F6. Então essa relação binária ela é promovida ao cargo de função e caso fosse preciso, eu já poderia estabelecer que, uma vez que isso é a função, o conjunto domínio passa a ser o conjunto F, o conjunto contradomínio é o conjunto M, e a imagem da relação é M1, M2, M3. Vamos agora para a terceira e última associação, a que associa cada criança ao seu irmão. Vamos fazer então. Conjunto F, F1,
F2, F3, F4, F5 e F6. Com o próprio conjunto F. F1, 2, 3, 4, 5 e F6. Bom, eu tenho que associar cada filho ao seu irmão. Então, F1 vai se associar com o seu irmão, F2. Enquanto F2 vai se associar com o seu irmão, F1. Até aí, ótimo. Já F3, F4 e F5 são os trigêmeos. Então, repara, F3 se associa ao F4, seu irmão, mas também se associa ao F5, seu outro irmão. O que acaba, também contra-exemplificando a condição da relação binária se tornar uma função. Por conta de eu ter uma relação, um elemento, que se relaciona com dois outros elementos do conjunto chegado. Logo, essa relação binária ela não consegue ser promovida ao cargo de função. Portanto, a única relação que é condicionada ao cargo de função é a segunda relação. Portanto, gabarito, letra B.